Acho que agora vai. Bom, só falando de novo aqui rapidinho, eu sou o professor João Gabriel, aqui do canal Contador.perito no Instagram. Lá no Facebook a gente tem o Perícia Contábil Clube e no YouTube o canal Professor João Gabriel traço Perícia Contábil Clube. E aí, novamente, apresentar aqui o professor Fábio Vasconcelos, agora sem eco, né, Fábio? Se apresenta aí para a galera, por favor. Bom, pessoal, mais uma vez, né, tentando aqui me apresentar. Meu nome é Fábio Vasconcelos, eu sou professor de Contabilidade Pública e Auditoria. Já trabalhei com contabilidade há um tempo, atualmente sou professor sou contador da Prefeitura da cidade do Recife e dou aula também de Contabilidade Pública e Auditoria há um tempo aí, tentando ajudar o pessoal a passar em concursos, exames e afins. Sem muitas delongas aí, pra gente não se prolongar tanto nas apresentações, né? Maravilha. Seguinte, pessoal. Essa live, como a gente tinha dito, né, surgiu da ideia de... a gente fez uma live um tempo atrás sobre EQT, Auditoria e EQT Perícia, e aí terminou que dentro da 1 hora o pessoal ficou querendo mais, e aí a gente resolveu fazer essa parte 2, né? Principalmente o foco aqui vai ser dicas de estudo para como passar, né, como se preparar e etc. Mas antes de eu só fazer uma breve introdução de como funciona o EQT Perito, e aí passo a bola para o professor Fábio fazer uma introdução aí de como funciona o EQT Auditor, né, e depois a gente parte para essas dicas aí de preparação e etc, etc. Podem ir deixando perguntas aí também, tá? Se puderem também, vão dando um clique aí no coraçãozinho na live, né, para ajudar que aí o Instagram entende que essas pessoas, que essa nossa live aqui é legal e vai mostrar para mais pessoas, tá? Mas seguinte, o EQT Perito como é que funciona, né? Ele é bem mais recente que o EQT Auditoria, tem 2017 para cá, salvo algum engano, e ele funcionava com 50 questões fechadas, mais 2 abertas, onde você tinha que acertar 60%, tá? Nas fechadas e nas abertas. Mudou recentemente, tá? E agora são 30 questões fechadas e continuam 2 abertas. Então você precisa ter 60% no mínimo de acerto para poder passar na prova do EQT Perito, sendo 30 fechadas, 2 abertas, tá? A gente já tem aqui uma pergunta do André. Boa noite, André. Se precisa do EQT para atuar como perito, né? Então, antes de eu passar aqui a palavra ao professor Fábio, respondendo ao André é o seguinte: tudo dentro das normas do CFC nos leva a que o EQT é algo obrigatório para você se tornar perito, sim, tá? Só que o que é que acontece? A lista do CNPC, que é para onde seu nome vai, o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, ela é repassada ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e eles usam essa lista como um caráter consultivo, tá? E isso acontece não é porque é o CFC, é porque qualquer conselho tem uma relação meramente consultiva com a Justiça. Então, em algumas varas, já se exige o que o CFC cobra de que você tenha passado no EQT, sim, para poder atuar como perito. Outras varas, infelizmente, ainda não, mas é um processo que está aos poucos, cada vez mais varas estão cobrando, sim, essa obrigatoriedade de você passar no EQT e constar no CNPC, consequentemente, né? Acho que deu para responder aí o André. Agora eu passo a bola aí para o professor Fábio, para que ele explique um pouco da dinâmica do EQT Auditor. Bom, pessoal, para vocês aí que estão nos ouvindo e que pretendem fazer aí uma prova para se tornarem auditores independentes, aqueles cadastrados ali no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, vocês devem se submeter a uma prova, que é o Exame de Qualificação Técnica, que é o assunto central da nossa live de hoje aqui, que é o EQT, tá?
E o EQT, por sua vez, o EQT auditoria, ele é dividido em algumas vertentes, tá? Então temos algumas provas dentro do EQT. O EQT é um mundo e dentro desse mundo há algumas provas, tá? Onde você deve passar ali, tá? Então, o seguinte, você vai fazer a primeira prova que você deve fazer quando você entra. Ó, o pessoal tá falando, ainda tá dando retorno ainda. Deixa eu tirar o... Oi. Caramba. E aí, agora melhorou? Pra mim tá normal aqui, tá? Pra mim tá tudo ótimo também. Não sei por que tá dando retorno aí. Mas enfim, eu vou tentar continuar, pessoal. Pra gente também não perder muito tempo. O pessoal também se irrita e vai embora também. Enfim, dentro do EQT a gente tem 4 provas, tá? Que é o QTG, que é a qualificação técnica geral, que é a porta de entrada. Você, para se tornar auditor, você precisa fazer essa prova do QTG, tá? E aí você, sendo aprovado nessa prova do QTG, você vai ter o seu nome cadastrado no KNAI. Tá? Então você já, a partir dali, já vai ter... Passou no QTG, você consegue se cadastrar no KNAI tranquilamente, tá? Agora, se você quiser dar um passo a mais, tá? Aí você vai ter que fazer outras provas dentro do EQT, tá? Você não precisa fazer mais o QTG porque você já fez e passou. Então você iria ali fazer a prova para CVM, onde você passando ficaria autorizado a auditar empresas que são ali, estão dentro do escopo de fiscalização da CVM. Temos o Bacen também, se você quiser auditar bancos, então você faz a prova para o Bacen, tá? Temos ali também a SUSEP, caso você queira auditar ali entidades previdenciárias ali também. Temos o Bacen para fazer a prova para a SUSEP. E uma nova agora que está para entrar é a prova para a Previc, que é para fazer auditoria em previdência, entidades de previdência complementar, previdência privada. Né? Ainda não é realidade, tá? A gente ainda tem uma norma ali, uma normatização, mas tudo indica que isso vai se tornar realidade, o CFC vai autorizar isso aí, e a gente vai ter também mais uma prova para entrar nesse bolo aí, para a gente conseguir também, além de auditar empresas da CVM, empresas em gerais, né? Só CVM, Bacen e SUSEP, ainda vai ter Previc também. Tá? Basicamente é assim que funciona. Maravilha. Fábio, só uma dúvida que é até minha, né, também. Nessa parte de auditoria, que não é tanto assim minha praia quanto perícia, você falou aí de 4 provas, né? Você tem um geralzão e depois mais 3 específicas. Somente com esse geralzão, se você passar, o que é que essa primeira prova te dá direito a trabalhar em auditoria, né? Porque aí a gente já sabe que não entra SUSEP, né? Não entra Bacen, se eu não me engano, Bacen, e não entra as empresas da CVM. Então, somente com essa primeira prova, se eu fizer e passar, eu estou habilitado a quê exatamente, né? É uma dúvida que eu tenho e talvez o pessoal tenha também. Você fica com um cadastro no KNAI, tá? Então você já tem o seu nome registrado ali, cadastrado no KNAI, e pode auditar ali empresas que não sejam desse escopo, de CVM, de Bacen e SUSEP, tá? Geralmente o pessoal não se contenta com o QTG, então o pessoal sempre faz QTG e CVM, ou então o QTG e Bacen. O QTG é o geral, é o aporte inicial. Inclusive, para você fazer a outra prova, a específica, você precisa passar no QTG, tá? Então você passa no QTG e faz a outra prova. Geralmente essas provas são no meio da semana ali. Então, basicamente, uma prova do QTG é na segunda, na terça saia da CVM, depois Bacen e depois SUSEP. Geralmente são provas durante a semana. Mas basicamente é isso, respondendo aí a pergunta, você fica habilitado a auditar outras empresas que não estão dentro do escopo da CVM, nem do Bacen, nem do SUSEP. E aí, só uma outra dúvida, talvez que o pessoal tenha aí, que eu também tenho. Eu posso tentar fazer o QTG e Bacen, QTG e CVM de uma vez só? Eu tenho que esperar um ano
para tentar a próxima? Não, você pode. Pode fazer os dois. Não tem essa de esperar. Beleza. O Diego aqui está perguntando se tem previsão da prova de perícia. Não, Diego, ainda não. Tá? A gente ainda está com tudo suspenso. E acredito que a de auditoria também segue sem previsão, né? Mesmo rumo. A gente, oficialmente falando, a gente não tem nenhuma informação, né? Mas a gente trabalha assim, com alguma estimativa, porque também tudo depende da pandemia, né? Tudo depende para onde vai, como que vai transcorrer aí essa pandemia, né? Se a gente tiver indicativos de que vai melhorar, de que pode ter uma melhora, de que pode ter vacina, alguma coisa do tipo, então possa ser que a gente trabalhe com uma estimativa aí de outubro, mais ou menos, tá? Mas ainda assim não é nada certo, tá? Não levem para vocês como se seja algo certo. Certo mesmo só quando o CFC der o start inicial ali. Maravilha. Pronto, agora já chegou a primeira pergunta aqui do Rafael. Como estudar para as questões abertas do EQTPC? EQTPC acho que deve estar falando de perícia, né? Então deixa eu comentar aqui um pouquinho. Vê só, Rafael. Primeiro de tudo, pega as questões das provas anteriores para sentir como é que eles elaboram, tá? Porque obviamente eles não vão repetir a questão, mas eles têm um jeitão de cobrar, né? E tem um jeitão de padrão de resposta que eles querem também. Então, nos gabaritos das abertas, eles dão um padrão de resposta. Então, primeiro ponto para estudar para questões abertas que eu sugiro é esse, é pegar as provas antigas, dar uma lida e dar uma lida nos padrões de resposta também, que aí você meio que já sabe o que te espera nas questões abertas. E segundo ponto é ler o edital, né? Porque no edital é explicado quanto por cento da nota vai para cada tipo, do tipo redação, se tiver erro de português, vai ter lá pontuação, argumentação e etc. Então o edital também vai te explicar quais focos você deve dar nas questões abertas do EQT. Então, acho que basicamente esses dois pontos, tá? Pegar questões anteriores, dar uma estudada no padrão de resposta e, obviamente, também, quanto mais você se aprofundar no assunto perícia contábil, no geral, melhor será a sua chance de se sair na aberta, né? Mas aí a gente está falando de um universo absurdo de coisas para estudar, aprender, enfim. Então, acho que os dois caminhos que eu daria é esse. Primeiro, como é corrigida a questão aberta, e aí isso você encontra no edital. E segundo, pegar questões antigas e ver. Primeiro, pega só a questão e tenta responder, depois compara com o padrão de resposta. Tá? Para auditoria, o que é que você diria, Fábio? Eu não sei, a pergunta foi para o de perícia, mas... A gente vai expandindo, né? Para auditoria, como é que funciona aí para estudar para as abertas? É a mesma situação, João. Para a prova de auditoria, a gente tem a mesma sistemática, né? A gente tem ali, para a auditoria especificamente, a gente tem 25 questões fechadas, tá? E 2 questões abertas. Tá bom? Então, assim, a pontuação mínima das provas, das questões fechadas é de 60%. Ou seja, cada questão vale 2 pontos. Então, você tem que acertar ali no mínimo 15 para ter as suas discursivas corrigidas. Se você não acertar no mínimo 15 questões, você não vai ter nem a sua discursiva corrigida. Tá? Então, isso é um ponto a ser levado em consideração no momento da sua preparação. Certo? Mais especificamente em relação às questões abertas, em auditoria a gente não precisa elaborar fazer nenhuma expressão de opinião. Tá? Então, basicamente, como são as questões abertas de auditoria? Ele vai trazer algum trecho da NBCTA, tá? De alguma norma, e vai dizer, disserta sobre esse ponto aqui da NBCTA. Então, você vai ter ali uma questão aberta, tá? Onde você vai fazer uma dissertação ali
de 15 a 30 linhas, tá? Onde você vai ser, examinado ali pela sua escrita, pela sua pontuação, pelas suas ideias, pela estrutura da sua dissertação, se ela tem introdução, se ela tem ali desenvolvimento, se ela tem conclusão. Então, tudo isso é levado em consideração. O que é que eu dou de dica para estudar, para fazer a próxima prova aí de auditoria do exame de qualificação técnica? O que é que eu sempre falo? Pegue provas anteriores, tá? Sempre observe quais são as NBCTAs que estão sendo mais cobradas. Por exemplo, a NBCTA 530, que trata de amostragem mesmo, pelo que eu já vi de estudos ali, ela já foi cobrada ali umas 3, 4 vezes. Então, é uma NBCTA que tem que ser levada em consideração, tá? Então, você vai ter que ler essa NBCTA, porque ela é relativamente pequena, e vai treinar, escrever. Vai pegar ali alguns trechos das NBCTAs e vai treinar a escrita. Vai treinar a sua ideia acerca de determinados pontos, tá? Não é igual a parte de perícia. Perícia você vai ter que fazer um laudo, aquela coisa toda, salvo engano. A auditoria não, você não vai precisar expressar nenhuma opinião acerca de alguma situação. Você simplesmente vai dissertar sobre um trecho que o CFC vai trazer ali na prova, tá? E o que é que eu sempre digo? Escrever. Você vai pegar as provas anteriores, vai sentar na cadeira, vai pegar sua canetinha e vai escrever ali, tá? E aí depois você vai comparar o que você escreveu com a norma que foi apresentada ali, para você ver se as suas ideias estão casando com a norma, tá? Basicamente é isso. Ok. Bom, acho que deu para responder a dúvida, né, agora não me recordo o nome de quem foi que perguntou. Rafael. Isso. Sobre as abertas, né, como é que funciona e tal. Sobre pessoal, dá like aí, aperta no coraçãozinho aí, que é pra a gente ficar ali na frente, ali no Instagram, para todo mundo ver ali, pessoal. Isso, cada vez mais gente entrando. Bom, segundo passo, eu acho que é o seguinte, né? Até pegando o gancho aí com o que o Fábio falou, nas provas de perícia, em algumas questões são cobradas que você redija alguma coisa relativa a um documento de diligência ou alguma coisa relativa a laudo, enfim. Ter esse tipo de comparação, né? E aí o Rafael perguntou aqui onde é que a gente encontraria esses padrões de resposta, né? Do que eu estava me referindo. Que ele diz, o gabarito a gente encontra, beleza, mas e os padrões de resposta? Para de auditoria, Fábio, como é que funciona? Tem padrão oficial da banca ou realmente é comparar com a norma, Então, é complicado. Deixa eu responder. É o seguinte, a gente não tem hoje, a gente está montando um curso aí, tá? Onde eu tenho ali com o professor Gabriel Rabelo, vocês devem conhecer aí, que a gente está sendo, entre aspas, ali pioneiro nisso. Até então não se tinha curso para isso, tá? Então, o que é que está acontecendo? Eu estou resolvendo ali todas as discursivas de auditoria e estou trazendo um padrão, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você só vai encontrar um padrão ali comprando algum curso. Na internet é difícil você encontrar algum padrão de resposta para a discursiva ali de auditoria, principalmente. É complicado, tá? A não ser que você queira estudar sozinho, escreva e peça para alguém corrigir, algum professor corrigir. Contrate algum professor e submeta a isso, tá? Mas encontrar um padrão de resposta ali, a própria banca ela não traz. O CFC ele traz os gabaritos ali, tá? Mas ele não traz nenhum padrão de resposta sobre aquela NBCTA que ele cobra, tá? Beleza. Acho só para ficar esclarecido aí para o Rafael também, quando eu falei de padrão de resposta comparar, realmente para a perícia também a banca não traz esse padrão, mas é comparar, por exemplo, se ela estiver pedindo alguma coisa da NBCTP 01, né? Comparar com o que a NBCTP 01 fala, comparar com a estrutura que o edital pede. Então foi nesse sentido, tá? Mas assim, padrão de resposta, encontrar padrão de resposta, realmente como o Fábio falou, para quem compra cursos ou
aí pode ter alguma coisa nesse sentido, mas é diferente, né? Talvez eu não tenha sido tão claro quando eu falei isso, mas não é igual a da 1 a 30, a questão é A, a primeira é A, a segunda é C. Não, não é assim que funciona. O padrão de resposta é ou compara com o original do assunto que está se pedindo, né? Ou, ou realmente adquire algum curso ou algum especialista na área, pede para dar uma olhada. Mas é nesse sentido que funcionam as abertas. Mas Que a eu ideia acho que também, pelo João, menos. seria interessante você também, como enquanto perito, poderia aí, por exemplo, receber, sei lá, algum aluno poderia te contratar, você poderia dar uma olhada ali, como é que funciona também, né? Sim, E já ficaria também interessante também para o pessoal que está estudando aí para o EQT, né? Só um claro, adendo claro, claro. aí, Sempre mandando aí um abraço aí para o pessoal ali no Foco no CRC, pessoal do Instagram Foco no CRC sempre presente aí. Só um abraço pro pessoal, né? mandar um salve aí, realmente. Ele sempre presente e também sempre divulgando aqui nossas lives. Sempre Ajudando ajudando. muito. Gente de primeira qualidade. E tá bonito aqui os coraçõezinhos, viu, pessoal? Tá começando a subir um monte de coraçãozinho aqui, tá ficando bonito. Aperta mais. Fábio, um outro ponto aí para comentar, né? Eu acho que seria o seguinte, para a preparação da prova, sobre a prova, né? Onde estudar, né? Dicas de estudo. Para perícia, eu vou comentar aqui mais sobre perícia, depois eu queria a tua opinião na parte de auditoria. Perícia, a gente tem um lado bom, entre aspas, que é o seguinte, são basicamente 3 normas que a gente tem de perícia, né? E usáveis mesmo são 2, NBCTP 01 e NBCTP 02. Então, engolir essas normas, né? E também um lado de perícia que você deve beber sempre do original da fonte, que eu sempre recomendo Código Civil e Código de Processo Civil. Eu vou ter que ler tudo, né? Porque os códigos são monstruosos. Não. Tudo passa por uma leitura prévia do edital. Tá? Eu não vou saber aqui de cabeça todos os artigos, mas o próprio edital ele vai dizer qual parte do Código Civil e qual parte do Código de Processo Civil você precisa estudar. Tá? Então engula também esse original. Das 3, que na verdade existem 3, mas são 2 mais utilizadas, normas de perícia, Código Civil, Código de Processo Civil. Fala-se também em Constituição no edital de perícia, mas Constituição não vem caindo tanto e quando cai é mais tranquilo. Então, lógico, se você tiver tempo, estude tudo, né? Mas, se não, foco maior nas normas de perícia e no Código Civil e Código de Processo Civil, sempre atento, dá lá uma olhada no edital, quais os artigos que você precisa estudar do Código Civil e do Processo Civil, e aí vai tendo dificuldade, vai procurando conteúdo que explica o que significa aquele artigo que você não entendeu tão bem, né? E aí existe por aí na internet com muito conteúdo bom pago e de graça também, né? Lógico, se você puder adquirir algum curso, você vai ter uma mentoria, alguma coisa mais próxima, mas também tem conteúdo bom por aí para tirar dúvidas, né? Mas eu sempre falo disso, né? De ir na origem, vá na origem, beba da fonte, né? E em perícia, o que eu sempre costumo indicar é as normas de perícia e Código Civil, Código de Processo Civil. Muito embora, né, seja possível também cair tudo das CPCs dentro da prova de perícia, né? Qualquer CPC pode cair, mas assim, se torna meio que insano você tentar dar conta de 100% desse edital, né? Mas paciência. De uma pergunta aqui do Rafael, diante disso eu devo me aprofundar nos anexos modelos das normas, exemplo, modelo de diligência. Isso aqui acho que ele está falando de perícia, né? Sim, eu acredito que é um bom caminho, principalmente para você se preparar para as abertas, tá? Os modelos de diligência e outros modelos que as normas trazem também,
Tá bom? Então a resposta é sim, Rafael. É um bom caminho você fazer isso. E aí passar agora para Fábio aí da a ideia de dicas de como se preparar aí para a parte do EQT auditoria, né? Passa a bola aí para ti, Fábio. Bom, em relação à auditoria, pessoal, a gente tem aí quase 30, quase 30 normas ali de auditoria, tá? Então, são muitas normas, são muitos CPCs, contabilidade geral, para contabilidade geral, né? Porque, assim, para auditor, cai ali a auditoria, praticamente ali todas as normas, as NBCTAs, CPCs, né, a parte de contabilidade geral, cai também a Lei 6404, cai Código de Ética, tá? E também as abertas, né? Mas assim, a prova ela é feita basicamente, ela tem 25 questões, mas pelo menos 15 dessas 25 são auditoria. Tá? Então, basicamente ali o grosso da norma, ali, 60% da prova é feita de auditoria. Tá? Então, assim, para entender basicamente o que é que cai de auditoria, só você fazendo um estudo ali prévio, observando ali, baixando todas as provas anteriores do EQT e observando e fazendo seu estudo ali, que foi uma coisa que eu fiz para elaborar o curso que eu tenho hoje. Tá? Então eu peguei provas ali de 2010 até agora 2019 e fui pegando quais foram as normas que mais caíram e me concentrei ali nessas normas. Então eu fiz um curso ali com 11 aulas de auditoria, com 11 normas, tá? E ainda assim, a gente tem outras normas que podem vir a cair, que eu também fiz mais aulas, tá? Mas, infelizmente, assim, se você pegar o edital de auditoria especificamente, você vai observar que ele pede todas as normas de auditoria. Então, é difícil você entender o que é que vai cair ali, a não ser que você faça esse estudo, a não ser que você pegue essas provas, veja quais são as normas que mais caem. Por exemplo, a estrutura conceitual ali, que eu chamo de estrutura conceitual, né? A NBCTA 00 que eu falo ali, para trabalho de asseguração, cai muito. A NBCTA 200, que trata dos objetivos do auditor e da auditoria, cai bastante, pode ter certeza. NBCTA 500, evidências, 530, 700, 710, 715. Então, são normas que a gente sabe que vai cair, porque não tem para onde correr. Tá? Então, a gente precisa dominar essas normas, precisa ler essas normas, precisa ter aulas dessas normas, tá? Inclusive, lá no meu canal do YouTube eu tenho aulas gratuitas aí dessas normas aí, é só correrem lá, Prof. Fábio Vasconcelos, tá? E você deve matar esse núcleozinho aí, tá? Além disso, você tem que estar observando CPCs, então tem que estar estudando contabilidade societária, tá? Tem que ver ainda a Lei 6404, tem que estudar o Código de Ética. Então, assim, se você pretende fazer essa prova, eu acho interessante que você já comece a se preparar de agora, independentemente de ter data para essa prova ou não, porque são assuntos extensos e às vezes não a redação não é tão tragável, digamos assim, você não consegue entender de primeiro o que está lendo ali, então é um pouco complicado, mas basicamente é isso, concentrar os estudos nas normas que mais caem, tá? E resolver questões, certo? Resolver questões ali, resolver as provas anteriores, e o caminho é basicamente esse aí. É isso aí, Fábio, valeu. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Podem mandar aí perguntas, sentar o dedo no coraçãozinho também, que tá bonito aqui. O pessoal tá caladinho, né? Mas vocês estão muito calados, mandem perguntas. Na outra live o pessoal falou um bocado. Deem um feedback aí. E aí, só reforçando o que o professor Fábio falou, né, que eu também sempre indico isso daí, resolve provas anteriores, tá? Resolve provas anteriores. Um ponto que o professor Fábio falou aí também, que iria me passando batido. Código de ética, legislação profissional, né? Relativamente cai um bocado também no EQT perícia, e não é coisa de outro mundo, tá? Não é coisa de outro mundo estudar. E aí o que você precisa ter em mente também, né, é sempre treinar da seguinte forma: você tem que fazer 60%, tá?
vai aparecer aquela questão do demônio ali no meio, aquela questão que se você fizer, você vai gastar 20, 30 minutos ou vai quebrar a cabeça, vai aparecer questão desse tipo. Mas é diferente de um concurso que você faz para uma prefeitura, para uma assembleia, para um tribunal. Não é você estar ali lutando contra você mesmo só. Então saiba também perceber que a banca ela vai botar alguma questão ali enorme ou muito difícil ou muito complexa, que se você tem segurança nas demais questões, deixa essa para depois, não gasta tanto tempo nisso, né? Ou, putz, caiu aqui uma questão de um assunto que nunca havia caído. Mas não é essa que vai fazer você passar ou não, né? Você precisa de 60%. Então, com o que o professor Fábio está falando para a auditoria, com o que eu estou falando para a perícia, com esse grosso que a gente sabe que vai cair, meio que já te dá uma certa segurança de garantir essa pontuação. E aí o que vem depois, obviamente, quanto mais conteúdo você conseguir absorver, melhor você passar mais tranquilo, né? Mas lembra sempre disso na hora que estiver fazendo a prova. Você não precisa fechar a prova. E a banca sempre faz isso, né? Coloca aquela questão desgraçada para você torrar um tempo enorme nela e quebrar a cabeça e etc. E aí quando vê, faltou tempo para se dedicar para aquelas que você tinha mais segurança. É o que eu, Tem mais uma pergunta aqui do Rafael, se a gente acha que a possibilidade de não acontecer o EQT em 2020. Bom, vou dar aqui minha opinião e aí eu passo a palavra para o professor Fábio, da dele também. Possibilidade existe, né? Possibilidade existe de não ter em 2020. Se é provável, e aí eu estou dando a minha opinião pessoal, tá? Eu acho muito pouco provável que não tenha prova em 2020. Eu acho que lá para outubro, novembro, a depender, lógico, do caminhar das coisas, eu diria mais no meu chutômetro aí em novembro, acredito que a gente tenha a prova sim, tá? Mas a possibilidade existe, né? Vai depender sempre aí do caminhar, de como as coisas vão caminhar aí sobre a questão do vírus, se vai ter remédio, vacina, controle, etc. Mas minha opinião é essa, que é possível, sim, é possível, mas se me perguntar se é provável, não, eu diria que não é provável. Acho que lá para novembro, por aí, deve estar rolando a prova. E aí, Fábio, qual a tua opinião sobre isso? então, fazendo uma remissão aí ao CPC 25, que trata ali de provisões passivos contingentes e ativos contingentes, eu diria que é provável que a prova vá acontecer, mas que é possível que não aconteça. Ou seja, provável algo que está mais para acontecer do que para não acontecer, né? Então, para mim é provável sim que a prova aconteça, então eu acredito que ela pode acontecer, tá? Mas é possível também, existe a possibilidade dela não acontecer. E mais uma vez a gente reforça, isso aí vai depender bastante das estratégias de governo, como é que os governos federais e estaduais vão se entender ali, né, para poder liberar, não libera, como é que vai estar essa situação, se a gente vai ter alguma perspectiva de remédio, de vacina. Então, infelizmente, é algo muito bola de cristal hoje, tá? Infelizmente, qualquer chute que a gente der vai ser um chute baseado em total achismo. Beleza, acho que deu para responder aí ao Rafael, né? E aí, Deu. pessoal, manda dúvida, manda questão, manda pergunta. Só tem o Rafael aí trocando ideia com a gente, basicamente. Aproveita, né? Aproveita aí o momento. Olha aí, o foco no CRC. Mandou aqui um foco no CRC, mandou uma questão. Tem interesse na área de perícia? Dá para arriscar sem ter tido contato com a área? Após o exame, claro. Não tenho conhecimento prático suficiente para perícias. Se eu entendi direito, tá? Me corrija se eu tiver interpretado errado a questão. Mas está dizendo o seguinte: dá para seguir carreira depois de passar no exame mesmo sem ter tanto contato. Se for isso, realmente, né? Você me dá um positivo aí, se não for,
você me explica melhor o que é que você quis dizer. Tá bom, Wellington? Lá do foco no CRC. Mas se for na questão de, beleza, fiz, passei e aí atuar, como é que faz? O que eu digo é sempre o seguinte, tem que ter um começo, né? Você tem que começar de alguma forma. E eu lhe garanto que, assim, essa prova não é brincadeira, não é moleza. Então, só de você conseguir passar nessa prova, eu lhe garanto que você já tem pelo menos o conhecimento teórico suficiente para trabalhar com certa tranquilidade na perícia. Vai ser fácil começar? Acredito que não, né? Porque geralmente nenhum começo é fácil, tá? Mas só o fato de você ter essa aprovação, de você conseguir ser aprovado, isso aí eu garanto a você e a qualquer aprovado no exame que tem capacidade sim de trabalhar com perícia, né? E aí é começar a meter currículo, deixar currículo nas varas, ver as exigências das varas para aceitar peritos, deixar currículos com advogados para trabalhar como assistente técnico, ir em câmaras arbitrais, ver também da necessidade deles de peritos. Mas assim, não é brincadeira. E só para ilustrar o que eu estou comentando, não chega, e aí eu estou sendo até bem bonzinho aqui na minha previsão, não chega a 200 aprovados por ano na prova de perícia, né? E aí quando eu digo que não chega a 200, é muito mais próximo do 100, né? Cento e pouco, 100, um pouco menos de 100 por aí. Então, por isso que eu digo ao Wellington aí do Foco no CRC, ou a quem quer que tenha essa dúvida, se você consegue passar nessa prova, você está apto sim a começar uma carreira de perito, porque não é brincadeira, não é fácil. É tanto que no Brasil a gente está no número, existe o número, né, do CNPC, que vai do 1 até a quantidade que existir de perito. A gente já está no 8 mil e alguma coisa, que já é um número baixíssimo, né, levando em consideração que a gente tem milhões de processos por aí que precisam de perito. E desses 8 mil e alguma coisa, cadastro ativo mesmo, a gente só tem em torno de 4 mil, entre 4 mil e 4.500 peritos no CNPC para atender Brasil, né? Então, com certeza, dando aí uma resposta mais concreta ao Wellington lá do Foco CRC, e agradeço a pergunta, com certeza, meta bronca, passe na prova, que o futuro como perito você vai ter bagagem suficiente sim, do que precisar, estamos às ordens também para ajudar dentro do que for possível. Eu acho que serve também um pouco a pergunta para o lado de auditoria, né, Fábio? Não sei se você tem dados precisos, mas assim, acredito que a prova de auditoria também não é uma coisa tão simples de se passar, né? Então. É uma prova bem complexa, João, para te falar a verdade. É uma prova complexa. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas, assim, em relação ao mercado para a área de auditoria, quando você passar, pode ter certeza que as portas se abrem, tá? Porque é o seguinte, a gente tem muita oportunidade para trabalhar como trainee nessa área de auditoria. Então, você meio que ingressa como trainee ali numa empresa de auditoria inicialmente, ganhando ali em volta dos 2.200. Então, inicialmente, ali para um salário de trainee, já é algo bem interessante, tá? Para ser trainee, você não precisa ser aprovado no EQT, tá? Só para início de conversa. Mas, lógico, quando você estiver dentro de uma empresa de auditoria, como trainee, estiver adquirindo ali toda aquela experiência, toda aquela gama de informações, estiver ali adquirindo toda aquela experiência junto com auditores mais velhos, sem dúvida você vai querer fazer o EQT. Fazendo o EQT, você tendo lá o seu nome registrado no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, então você tendo esse nome registrado no CNAE, certamente as portas vão abrir, você vai conseguir promoção, você vai passar ali para um assistente técnico, tá?
Depois você pode chegar até ser ali sócio da própria entidade de auditoria, da própria firma de auditoria. Então, você começa ganhando ali 2 mil e pode ir galgando ali, galgando cargos, né, dentro da própria firma de auditoria. E são cargos bons, cargos interessantes, inclusive, tá? Mas assim, a primeira barreira é sempre o EQT, não tem para onde correr. Só de pensar que a gente tem a graduação para fazer e a gente tem que passar no exame de suficiência. Antes do exame ainda tem um TCC para entregar, e aí você faz o exame. Para fazer o EQT, você tem que ser aprovado no exame. Aí faz o EQT. Do EQT você quer fazer auditoria em banco, então você vai ter que fazer outra prova para o Bacen. Assim, o caminho ele não é fácil, tá? Não vou chegar aqui e falar para você que o caminho são flores ali que eu vou estar mentindo, tá? Mas é um caminho que quando você consegue fazer por completo é algo bem gratificante. Então você consegue ali ter uma maior visibilidade quando você tem aquele nome registrado no CNAE, tá? Lá no seu currículo, quando você for entregar um currículo para alguma firma de auditoria, vai estar lá, devidamente cadastrado no CNAE, registrado no CNAE, o seu número de registro. Aquilo ali é algo bem gratificante e pode ter certeza que no momento de uma dúvida que a empresa pode ter entre você, que é registrado, e outro cara que não é registrado, certamente você vai sair na frente, tá? Beleza, maravilha, Fábio. Rafael perguntando aqui se dá, deixa eu só conferir aqui a pergunta, dá para conciliar trabalho de contador de escritório com o de perito? Rafael, dá sim. Inclusive tem escritórios que a maior demanda dos escritórios é perícia, mas dá para conciliar com outras atividades. É exaustivo? Mas dá. Né? E até para quem está começando, eu sempre falo, tenta conciliar com alguma coisa que te dá mais segurança financeira. Porque o início da perícia, né, até pelos ritos processuais e etc., você às vezes demora a começar a receber. Tá? Então, para quem está ali no inicinho e tal, não tiver um bom suporte financeiro, é até algo recomendável. Dá para levar de boa, numa tranquilidade? Aí não, é cansativo. Mas é possível, sim, dá para conciliar com certeza a carreira aí de contador de um escritório com perito, até porque perito, via de regra, você faz seu horário, né? Então, desde que você cumpra seu horário aí na firma, seja um escritório, seja qualquer outra empresa, e você tem tempo livre, sabe gerenciar seu tempo para dar um gás aí na carreira de perito, dá para conciliar sim, com certeza. O Wellington do Fox RC agradeceu aqui, disse que foi esclarecedor. A gente que agradece a presença também e o apoio que vocês sempre dão aí. Beleza? Bom, pessoal, a gente está chegando em 52 minutos de live, né? E aí aquela velha questão de que vai chegando uma hora, vai passando de uma hora, o Instagram começa a boicotar as lives, né? Então é o seguinte, eu vou abrir aqui o espaço para as últimas perguntas, se vocês quiserem fazer, tá bom? Deixem a timidez aí de lado, façam perguntas, tá? A última chance é agora, tá bem? Deixar 1 minutinho, 2 aqui para vocês fazerem perguntas e aí a gente se despede, encerra, já agradecendo aqui a todo mundo. Enquanto vocês vão preparando perguntas aí, se tiverem, né? Se não tiver também, tudo bem. Passar a palavra ao professor Fábio para fazer as considerações finais dele, os agradecimentos, enfim, que ele quiser. A palavra aí é tua, Fábio. Bom, mais uma vez aí, João, valeu aí pela parceria, valeu pela live, né? Que seja aí várias de mais algumas, né? Porque a gente vai ter muitas lives aí a serem feitas ainda. E só tenho a agradecer a você aí por ter feito por essa parceria. Agradecer ao pessoal que está aí também no chat, né? Galera que chegou, saiu, o pessoal que mandou pergunta.
A gente fica muito feliz aí quando essas perguntas vão chegando, porque a ideia também é trazer um pouco da nossa experiência, né? Para vocês aí, talvez o pessoal não conhece tanto como que funciona essas áreas. O professor João aí trabalha com auditoria, com perícia já há muito tempo. Eu dou aula de auditoria, apesar de não trabalhar na auditoria, mas conheço bem como que funciona a situação da auditoria, tá? E basicamente isso, agradecer a todo mundo aí que tá na live, tá? Espero que vocês acompanhem aí, professor João, no contador.perito, me acompanhem lá também no Eu Contador, e certamente a gente vai marcar outras lives aí para vocês, tá? Esse final de semana eu devo estar abrindo uma caixinha de perguntas aí no Instagram, com sugestões de temas. E aí eu vou fazer agora o convite para o professor João para ele vir até o meu Instagram para a gente ali fazer uma live agora no meu Instagram, inclusive. Vamos embora. Tá? Então é isso, basicamente é isso. Só agradecer. O professor Fábio é sempre aceito. Tá sempre tamo junto. Tamo junto. Fábio, rapidão aqui, se der para responder, o Eriosmar perguntou, acho que ele viu você falando de contabilidade pública, qual o maior desafio da contabilidade pública? Acho que dava para fazer uma live aí só sobre isso, né? Mas sem sombra de dúvida. Aí sucintamente. O que é que você poderia dizer rapidamente aí? Sucintamente, já que a gente está no finalzinho da live aqui, tá chegando perto de uma hora, o Instagram ele já corta a live da gente aqui. O maior desafio hoje da contabilidade pública é ter gente capacitada para trabalhar na área, tá? Porque a pessoa, ela passa num concurso, mas aí ela se estagna ali, e não quer se atualizar, e a contabilidade pública ela está num processo de convergência ali, tá? Das normas internacionais, convergindo para as normas daqui do país. Então, tem muito pouca gente interessada nisso, tem gente trabalhando ainda, como a gente fala, como old school, né? O pessoal que trabalhava ainda do jeito que trabalhava antigamente e acha que é daquele jeito que deve continuar e pronto. Então, acho que o maior desafio hoje é a atualização dessas normas, a implementação dessas normas dentro dos setores que trabalham com contabilidade pública. Maravilha, Fábio. Esse problema desses dinossauros aí da contabilidade, a gente tem um pouco em perícia também. Bom, pessoal, para fechar aqui a live, eu queria agradecer muito de coração a Fábio, que é um brother aí, sempre topa as iniciativas que a gente faz, né? Próximo, com certeza, já está aceito aí a live no canal dele. Fechou. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a live, que pôde assistir do início ao fim, que viu uma parte. Tal, mas agradecer a presença aí de todo mundo, agradecer ao professor Fábio. É isso, valeu de coração, beleza, pessoal? Um forte abraço aí a todos e até uma próxima. Valeu.